Olá, crianças! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade 2 do nosso livro de Ciências Humanas, o estudo das culturas indígenas. Nós vamos continuar falando sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, sobre pinturas rupestres. Vamos iniciar o nosso trabalho, nosso estudo sobre regiões brasileiras e conhecer um pouquinho sobre localização e a Rosa dos Ventos. A arqueologia é uma ciência que estuda vestígios materiais e a presença humana. Sejam esses vestígios antigos ou recentes, com o objetivo de compreender mais sobre os mais diversos aspectos da humanidade. Pode-se dizer que o arqueólogo é um detetive e que tem a obrigação de investigar os mais diversos tipos de vestígios materiais para compreender o contexto das atividades humanas em um determinado tempo e espaço. Essa fotografia que vocês estão vendo aqui está lá na Serra da Capivara, no estado do Piauí, onde existe um conjunto de pinturas nas paredes das cavernas. Essas imagens, que têm um estilo próprio, desenvolvido, há milhares de anos, são chamadas de pinturas rupestres. Aqui é importante nós falarmos que, no caso das pinturas rupestres, há muita discussão entre os especialistas sobre o que realmente se queria retratar nelas. Não há consenso, uma unanimidade, ou seja, nem todos pensam igual. Alguns acham que são registros de atividades do dia a dia. Outros que eram imagens que representavam rituais, cerimônias. E outros acham que são representações de atividades, de trabalho da época. Pensando nisso, observando a imagem, você identifica as figuras representadas? Quais são elas? O que você imagina que significam? A partir dos estudos das pinturas rupestres, arqueólogos e historiadores podem conhecer mais sobre os modos de vida de grupos humanos que viveram há milhares de anos. Que história você acha que esses grupos antepassados desejavam registrar? Pense um pouquinho sobre essas duas questões e coloque as suas considerações lá na plataforma, tá? Agora nós vamos dar continuidade e falar um pouquinho sobre o mapa político do Brasil e suas regiões. Este mapa permite que você possa visualizar o Brasil dividido em suas regiões geográficas. Aqui estão 5 regiões, representadas em 5 cores. Aqui no litoral, que é a região da costa, onde existem as praias, onde o mar banha a terra, vocês podem ver a presença do Oceano Atlântico. O mapa político, ele traz a representação de cada um dos estados brasileiros e traz aqui o seu nome, escrito por extenso. E também, um pouquinho, se você observar aqui Amazonas, você vai ver essa representação em forma de círculo, um pouquinho mais. Aqui, olha, está escrito Manaus. O que vem ser Manaus? Manaus é a capital do Amazonas. Então, é importante a gente ter esses conhecimentos e conseguir fazer a leitura desse mapa. Para falar um pouquinho mais sobre as regiões, nós vamos representá-las uma a uma. Olha aqui a região norte, que é uma área equivalente a 42% do território nacional. É a maior região do país, formada por 7 estados. Que estados são eles? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Vejam em relação ao mapa do Brasil completo, como essa região ocupa um grande espaço territorial. A próxima região é a região Nordeste. Esta região aqui realçada nesta parte do mapa.
é uma área equivalente a 18% do território nacional, formada por 9 estados. E aí vocês têm aqui os 9 estados que formam a região. Temos Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e Bahia. Lembra que a professora falou do Parque Nacional da Serra da Capivara e falou para vocês que ficava no Piauí? Então vejam isso. Se eu fosse fazer uma pergunta agora para vocês, onde fica a Serra, né, da Capivara? Vocês têm a possibilidade de estar vendo que fica na região Nordeste. Outra região que nós vamos falar é a região Sudeste. Região Sudeste, esta em vermelho aqui no mapa, que equivale a quase 11% do território nacional. Uma das particularidades dessa região é que ela é a mais populosa do país, né? É a que tem mais moradores. E é formada por 4 estados. Vocês têm Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Alguma coisa familiar aqui? São Paulo. Conhecem esse estado? Já ouviram falar? Pensem um pouquinho sobre isso. Agora nós vamos falar sobre a região Centro-Oeste, que é uma área de aproximadamente 19% do território nacional. É a segunda maior do país em questão de território, né, de espaço físico ocupado. É formada por 3 estados, que são Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Uma particularidade dessa região é que nós temos aqui o estado de Goiás, vocês podem ver essa outra representação aqui, que é o Distrito Federal. E o Distrito Federal é onde fica Brasília, a nossa capital, ou seja, a capital do país. A professora falou para vocês que cada um desses estados, Goiânia, é a capital de Goiás, mas dentro de Goiás fica o Distrito Federal e a capital do Brasil, Brasília. Vamos ver mais um? Essa aqui é a região Sul. Ela é a menor região do território brasileiro. Tem em torno de 7% do território. É formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essas são as regiões que formam o nosso país. Mas como nós podemos saber onde ficam essas regiões? Como localizar essas regiões? Bom, você sabe o que é uma rosa dos ventos? Já ouviu falar? Não é o desenho de uma rosa, é o desenho de um instrumento de localização. Veja, a rosa dos ventos é um instrumento antigo, utilizado para auxiliar na localização relativa, ou seja, como um ponto posiciona-se em relação ao outro. Serve de referência para localização absoluta em mapas. Ela é composta pelo que chamamos de pontos cardeais. Cardeais, norte, sul. Norte, sul, leste e oeste. E os pontos colaterais, que são estes aqui, tá? Nordeste, noroeste, centro-oeste, sudeste. Agora eu vou explicar um pouquinho mais devagar para vocês. Então, olha aqui, ó. Norte, sul, que são pontos cardeais. Leste, oeste. Então, os 4 pontos que representam a localização geográfica. Então, nos mapas aparece esse desenho e aí você pode saber se está mais ao norte, ao leste, ao sul, ao oeste. Também nós temos os pontos colaterais, né? Que é o nordeste, que fica entre o norte e leste. Aí nós temos o sudeste, que fica entre leste e sul. Temos sudoeste, que fica entre sul e oeste, e o noroeste, que fica entre o oeste e o norte.
certo? Cada uma das regiões nós podemos estabelecer, então, qual é a sua localização. Assim, por exemplo, se um viajante precisar chegar num lugar, nós olhamos no mapa e podemos dizer: ah, é a norte de São Paulo, é a sul de São Paulo, é a sudeste de São Paulo. Você consegue dizer, então, pensando nisso que a Pro foi mostrando para vocês, onde fica o Parque Nacional da Serra da Capivara? Lembra? A professora falou que ficava no Piauí. Aqui temos o Piauí, né? Vocês podem ver o Piauí. E aí, vocês conseguem enxergar onde está a serra? Por isso está este outro mapa aqui, que tem essa representação marcando para vocês o Parque Nacional da Serra da Capivara. E aqui a Rosa dos Ventos, para que vocês possam visualizar e tentar localizar melhor as regiões do restante do país em relação a esse ponto que nós estamos estudando. Neste mapa aqui, a professora explicou para vocês que o nome dos estados está por extenso inteiro e também o nome das capitais. Aqui vocês têm uma divisão diferente. O nome das capitais está aparecendo escrito por extenso, mas o nome do estado está aparecendo em sigla. Cada um dos nossos estados tem uma abreviatura. Por exemplo, se eu quero falar Piauí, eu falo que a sigla é PI, certo? Então, aqui vocês podem analisar dentro do mapa uma representação mais ao canto onde fica a serra, né, o Parque Nacional da Serra da Capivara, e aqui o estado do Piauí. E aí vem uma pergunta para vocês. Agora vamos fazer várias respostas no nosso material. E aqui está assim, ó. Quais os estados que fazem fronteira com o estado do Piauí? Para que eu possa responder essa pergunta, eu preciso entender o que significa a palavra fronteira. Vocês sabem o que é? Olha aqui. Fronteiras são os limites, são os contornos do estado. Então, Piauí é para estar circulando aqui para vocês onde estão as fronteiras, tá? E se a pergunta é quais os estados que fazem fronteira, vocês têm que analisar o que está em volta. Então, a Pro colocou este mapa e também este, onde o nome do estado está escrito por extenso. Então, vocês vão olhar o Piauí e vão olhar quais são, então, todos os países, os estados, desculpe, que ficam em volta do estado do Piauí. Prestem bastante atenção para responder essa questão. A próxima questão é: a capital do Piauí, em relação ao Parque Nacional da Serra da Capivara, fica ao... Aqui vocês vão ter que pensar na Rosa dos Ventos. Onde é que fica a capital? Aqui, Teresina. O parque, onde está? Aqui. Então, eu tenho que pensar em relação à Rosa dos Ventos. O parque está, a capital, Teresina, está mais ao norte, está a leste, está ao sul, está a oeste. Então, qual é a região, qual é a localização que eu acredito que a capital de Piauí, Teresina, tem em relação ao Parque Nacional? O parque está aqui, a capital aqui. Ela está como? Ao norte, leste, sul ou oeste? Pense um pouquinho e responda. Outra pergunta. Agora, Bahia. A capital da Bahia. Olha aqui a capital da Bahia, Salvador. Vamos pensar em relação ao Parque Nacional da Serra da Capivara. A Serra da Capivara, este triângulo que vocês estão vendo aqui. Então, qual é a localização? Salvador está a leste, a norte, a sul ou a oeste? Pensa um pouquinho, essa não está difícil. O Parque Nacional da Serra da Capivara, em relação à capital de Pernambuco, fica ao... Opa, vamos procurar no mapa, então, aqui, onde está Pernambuco. Olha aqui, Pernambuco. Está aqui. A serra aqui, Pernambuco, fica em que relação? A capital aqui. De novo, olha lá, fica leste, fica norte, fica sul, fica oeste. Vamos pensar. É uma questão que você tem que pensar um pouquinho para responder. Outra.
Se você estiver no estado de Piauí, Piauí, você está aqui. No Parque Nacional da Serra da Capivara, tá aqui. Que direção deverá tomar para retornar ao seu estado? Opa, Piauí. Que estado é o seu? O meu é São Paulo. Eu moro em São Paulo. Se eu estou no Piauí, qual direção que eu tenho que tomar? Eu vou para o norte? Vou para o leste? Sul ou oeste? Tá fácil. O estado do Piauí e o estado de São Paulo estão na mesma região brasileira? Opa! Será? Olha Piauí, olha São Paulo. Estão na mesma região? Lembra o que a Pro explicou sobre cada uma das regiões e quais são os estados que as formam? Muito bem. E agora escreva uma característica da região onde o Piauí se encontra. O que você, quando a Pro foi explicando as regiões, qual uma das características que você poderia listar aqui? E foi isso então o nosso estudo de hoje.